Lição de segunda-feira, venha comigo, João capítulo 13, a partir do versículo 1, está falando a respeito de Jesus que lava os pés aos discípulos. No início do capítulo, logo antes de falar qualquer coisa, antes de mostrar Jesus se prostrando nos pés ali onde estavam os discípulos, existe uma declaração: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Ou seja, a motivação da morte de Cristo é o amor. A motivação dele se abaixar na frente dos discípulos e lavar os pés, amor. O que aconteceu? Eles chegaram para a ceia, para ter ali um jantar, e normalmente tinha um servo que era aquele que lavava os pés. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem as mesas, né? Você senta numa cadeira e aí você está mais ou menos nessa altura. Na época de Jesus era algo mais baixo, então existia um tapete, as pessoas elas se assentavam e deixavam os pés meio que para o lado, ou seja, tinha sempre alguém próximo do seu pé. Como não existia sapato e eles ficavam andando para cima e para baixo, no meio do barro, no meio da poeira, os pés eles sempre estavam sujos, mas para poder se alimentar era o momento que lavava os pés. Quem é que lavava os pés? Era um servo. E qual o servo? O servo da classe mais baixa, em termos de, era o escravo, era aquele mais baixo, sabe? Era aquela pessoa mais simples possível. Era o servo dos servos. Esse era o camarada que lavava os pés. Era algo meio que humilhante, de certa forma, lavar os pés um dos outros. E aí então eles chegam, e aí cadê? Quem contratou o servo para lavar o pé? Ninguém contratou. Óbvio que alguns daqueles discípulos, eles tinham organizado aquela janta. Então eu, na minha cabeça, penso o seguinte: quem organizou e falhou deveria lavar os pés uns dos outros. Mas ninguém se ofereceu. É interessante pensar que eu acho que todos os discípulos, eles não se sentiriam mal de lavar os pés de Jesus. O problema é que eles tinham que lavar o pé de alguém semelhante a ele. E isso eles não admitiram. E de repente, quando Jesus olhou para aquela cena, ele se abaixa e ele começa a lavar os pés. O que eu acho interessante é que ao longo do seu ministério, Jesus falou a respeito de humildade. Mas os maiores sermões de Jesus não foram aqueles que foram falados, mas foram aqueles que ele, através da ação, demonstrou. Então, você olha para essa cena, Jesus se abaixando, porque se existia alguém que era o mestre ali, era ele. Se existia alguém que no padrão humano deveria ser servido, era ele, porque ele era o mais importante. Mas Jesus agora ele quebra essa lógica da importância no reino dos céus. E ele fala assim: amigo, aqui no reino dos céus a gente tem que aprender a servir. E é servir sem esperar nada em troca. Por que os discípulos poderiam fazer por ele naquele momento? Absolutamente nada. O que você pode fazer para pagar Jesus na cruz do Calvário? Você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada, porque tudo que a gente fizer vai ser nada mediante ao sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, ele se humilhou e serviu o outro sem esperar nada em troca. Ele morreu na cruz do Calvário sem esperar nada em troca de você. Óbvio, ele morreu para salvar você, ele quer isso, mas eu não posso fazer nada em troca a isso. Então, eu acho interessante a gente imaginar. Cristianismo tem a ver com entendimento, mas cristianismo tem a ver também com ação. E dentro do cristianismo, a gente tem que aprender a servir as outras pessoas. Um pouco mais à frente, isso fica mais claro em algumas palavras de Jesus. Mas, por enquanto, vamos olhar para esta cena. Jesus ajoelhado na frente dos seus discípulos, lavando o pé de cada um deles, com uma cena de que a gente precisa aprender a ser mais humilde com aqueles que estão ao nosso redor. Beleza? Amanhã a gente continua.